Muito bem-vindo e bem-vinda. Esse é o podcast da Chesterton. É um espaço onde nós vamos falar sobre manutenção, confiabilidade e tecnologia. Meu nome é Ítalo Iva e eu faço parte da Chesterton, então seja bem-vindo. Eu tô com o Marcelo Chagas aqui, que é o nosso gerente geral do Brasil, né? Marcelo, seja muito bem-vindo. Bom, obrigado. Também agradeço a presença do Tito aqui. Bom, como o Ítalo falou, meu nome é Marcelo Chagas, sou gerente geral aqui da Unidade do Brasil e estou muito feliz de estar aqui participando desse momento com vocês aqui. Obrigado, Marcelo. Como o Marcelo já deu esse spoiler aí, cara, hoje a gente tem um cara aqui que é muito conhecido no ramo da confiabilidade da indústria, não só de papel e celulose, mas hoje já abrangeu para tudo. Bom, a gente tá com o Francisco aqui. Alguém conhece o Francisco Almeida? Não. Ninguém conhece isso daqui, não. Agora, se eu falar que nós estamos com o Tito, acho que todo mundo conhece. Tito, seja bem-vindo. Obrigado por esse espaço. Obrigado por estar aqui falando com a gente da Chesterton. Seja bem-vindo, Tito. É um prazer estar aqui, né? Então, como se falou, todo mundo me conhece por Tito, né? Então, eu sou um profissional aí das papeleiras, né? Trabalho na Klabin há 46 anos. E a gente está aqui para contribuir um pouquinho com a manutenção das empresas, né? Sim. Como a gente tem assim, tecnologia de ponta, a gente está se destacando nessa indústria 4.0, né? Gestão de ativos. Então, a gente está aqui para contribuir um pouquinho, um bate-papo com o pessoal, né? Para mostrar um pouquinho do que a gente faz, né? E o que a gente tem para, como experiência, Sim. passar para todos, né? Tito, e fala de experiência, né? Cara, literalmente, Tito. O que você tem de experiência de campo ali é mais do que minha idade. E é mais do que o pessoal tá aqui em volta aqui. Tito, mais de 40 anos aí atuando diretamente em manutenção. Eu queria que você contasse um pouco, Tito. O Tito de hoje, se ele olhasse pro Tito lá dos anos 80, quando você iniciou, Tito, que diferença que era, hein, Tito? Entre não só de evolução de tecnologia, mas também de conceito e cultura. O que você vê nesses anos, Tito, que você construiu lá no comecinho, onde você começou, para hoje? É exatamente isso, né? Eu sou formado em elétrica, mas ao longo do tempo eu fiz administração de empresas, né? E fiz algumas pós em gente de gestão, né? Porque hoje você tem que trabalhar com pessoas, né? A culturação das pessoas às novas tecnologias, né? Se perguntou se eu tivesse parado lá atrás, né? Com a manutenção elétrica, né? Não. Eu fui olhando o todo. E tudo que eu sofri durante todo esse período, porque manutenção, todo mundo sabe, é sofrimento, porque assim, o equipamento quebra. E o que eu pensei, né? Nós temos que fazer algo diferente, né? Eu me ligo muito na Hanna-Barbera, não sei se vocês conhecem, os Jetsons. Quem diria que em 1962, a Hanna-Barbera tinha uma visão, ela era visionária. Para quem assiste o Jetson, olha lá, né? Sim. Estava comentando, inclusive, agora há pouco antes de vir aqui, né? Que ela viu o ano 2064. Nós estamos ainda em 2026. Então, tem muita coisa para acontecer do que ela foi visionária, vendo tudo aquilo, carros voando, né? Você falando do teu escritório, você ligando. Então, nada é impossível. Alguém viu esse visionário dela e falou, cara, isso é possível. Então, eu sou do mesmo caminho. Tudo para mim é possível. Basta você querer. Tecnologia tem, existe, né? Então, assim, eu sou muito ligado à tecnologia hoje. O tempo inteiro estou pensando em uma coisa nova, né? Meu pessoal sempre está pensando em coisa nova e é exatamente isso que a gente tem que fazer. Na indústria, você tem que inovar. Os novos profissionais que estão surgindo, eles têm que ser inovadores. Eles têm que pensar lá na frente, eles têm que pensar diferente. Não pode pensar, né? Eu me formei em mecânica e eu vou apertar parafuso, né? Não, ele tem que pensar como eu vou evitar de apertar parafuso. Exato. Então é mais ou menos isso que a gente tem que pensar numa manutenção bem feita hoje. Exatamente. Você falando assim, Tito, a evolução da manutenção é interessante, né? E a evolução da manutenção no Brasil é interessante. Sim. Acho que nos últimos 25 anos, acho que o Brasil tem se tornado pioneiro em certas tecnologias.
em certas vanguardas. Hoje na Klabin, onde você atua, o que você tem feito de diferente que tem chamado a atenção? Eu sei, né? Mas assim, o que você pode falar para as pessoas de diferencial, literalmente, que nesses 25 anos, ou 10 anos, ou 12, como a gente vem conversando, que teve uma virada de chave. Essa virada de chave é onde não só as papeleiras grandes, mas também as pequenas empresas e as mineradoras, que antes era aquela batelada, estão olhando para a gestão do ativo em si. O que você acha que essa evolução que aconteceu nesses últimos 15 anos, que está mudando muito? Ainda mais no Brasil, na América do Sul aqui, né? No nosso ladinho. A empresa hoje, para ser competitiva, ela tem que ter um diferencial. O que é o diferencial, né? Para mim, eu enxergo isso. Quando eu comecei lá 10 anos atrás, pensando no ativo, só que você tem que pensar, né? Um rotativo, vamos pegar o exemplo, um rotativo. Né? O rotativo, se ele estiver bem limpo, se ele estiver bem alinhado, se ele estiver bem balanceado, se ele estiver bem lubrificado, não tem por que dar problema. Concorda? Sim, sim. Se ele estiver com essas condições, ele está muito bem. Condição operacional ali, né, Tito? Né? Agora, eu tenho um fator que atravessa esse ativo, que é o processo. Eu posso ter uma cavitação de um momento para o outro. E o que essa cavitação vai fazer com o equipamento que está bem limpo, bem lubrificado, bem balanceado e bem... Enfim, ele está nas condições básicas normais dele. Uma cavitação, às vezes, vai causar um impacto de vibração, aceleração no equipamento, uma temperatura diferente. Por isso que daí, nesse momento, eu pensei, cara, o nosso ativo, ele não sofre só com o ativo. Sim. Não adianta eu querer monitorar o ativo, eu tenho que monitorar o processo e o ativo. Sim. E foi essa jogada, porque a maioria das empresas que eu conheço hoje, né, eles querem colocar sensor no ativo, monitorar o ativo, qual que é a vibração, qual que é a aceleração, mas eles esquecem que é o processo que interfere muitas vezes naquilo, né? E esse processo que a gente tem que monitorar e ver qual a condição que mudou, que fez com que o ativo, às vezes, mudasse sua condição operacional, né? Exato. E é nesse momento que você cria uma inter-relação entre o ativo, a saúde do ativo, né? Que é, vamos dizer, como se fosse o corpo humano, né? Eu estou monitorando meu corpo, né? Mas eu não sei o que eu estou bebendo, o que eu estou comendo, né? Então, é o processo, né? Cada etapa é importante, né, Tito? Exatamente. E isso vai fazer com que a gente correlacione dados da saúde do ativo com o processo. E isso vai nos dizer a saúde da máquina, do equipamento, né? Então, você consegue fazer exatamente isso. E esse é o caminho que nós temos que ter. Sim. Nós não podemos pensar só no ativo. É uma mudança de mentalidade que foi, né? Mudança total de mentalidade. Né, Tito? E eu acho que o mais difícil, né? Eu ouvindo você falar em alguns lugares. E como é que foi, Tito, nesse processo todo que você acompanhou desde os anos 80, nessa linha, né, de confiabilidade? Porque você, como mesmo disse, iniciou na parte elétrica e veio uma evolução hoje para cuidar de praticamente todos os setores da manutenção, né, em conjunto. Como que na tua percepção, culturalmente as pessoas foram mudando também? Isso foi fácil, Tito? Isso foi a forceps mesmo? Como é que foi a situação? Aí que tá, né? Sempre você tem que começar a culturar pessoas. As pessoas não vão perder o emprego pela tecnologia. Sim. Muito pelo contrário, né? As pessoas vão usar seu tempo, né, em outras atividades que vão agregar mais valor e vai ter mais produtividade. Então, o pensamento, às vezes, de todo mundo é falar: mas a tecnologia vai tomar o emprego das pessoas. Não é isso que vai acontecer, né? A gente sabe muito bem que nós temos muitas coisas, né, que nós não fazemos hoje em dia. Sim. E que aquilo, às vezes, é o momento que vai quebrar um equipamento e vai perder a produção. Então, você pega essas pessoas e começa a fazer algo mais. Então, a tecnologia, ela vai substituir alguma coisa. Mas a mão do homem sempre vai ter que estar lá para assinar, né, para dizer o diagnóstico, o porquê disso aí, o que aconteceu, né? Então, é exatamente isso. Nós não podemos pensar, né, que a pessoa vai ser substituída. E o novo profissional, como eu falei no início, ele tem que ser inovador, ele tem que ser uma pessoa de visão, ele tem que ser uma pessoa que pense diferente, né? Não, isso é impossível, né? O profissional que fala, mas isso é difícil, isso é impossível, não existe mais. Sim. O profissional, ele tem que ser assim, eu vou tentar, né? Pode ser que não dê certo aquilo lá, mas tem outro caminho para percorrer que vai dar certo. Sim. Um dia vai dar certo. Então, assim, nós temos que ter essa visão, né?
Sim. Mudar a cultura das pessoas. Eu uso sempre aculturar as pessoas para que elas consigam entender que ela tem que mudar e enxergar diferente o futuro, né? Esse é o que aconteceu lá em 1962, que eu comentei aqui, né? Alguém usou aquilo lá e falou, "Ô, mas carro que voa, né?" Então, e hoje a gente sabe, né? Sim. Que já tem carro que voa, então... Sim. A era dos drones, né? Exatamente. A gente vive, né, Nós na temos era dos drones. E isso eu acho que falar sobre tecnologia, Tito, é muito legal ter o Marcelo aqui nessa mesa. Porque há uns dias atrás teve na Chesterton uma homenagem por tempo de casa, né? O Marcelo tem 25 anos de Chesterton. Pra mais, né, Marcelo? Um pouquinho mais, né, Marcelo? Tem um pouquinho mais. E o Marcelo, uma frase que o nosso vice-presidente disse do Marcelo é assim, que o Marcelo acorda todos os dias pensando em algo novo, né? Marcelo, como é que foi nesse processo todo de Chesterton também? Eu acho que os nossos caminhos vão se cruzar um pouco mais na frente da conversa entre Chesterton e Klabin, mas nesse processo de 25 anos, 26, 27 de Chesterton, essa curva de evolução também de aprendizado da Chesterton, de inovação, sair de apenas um fornecedor, um vendedor de produtos para se tornar um parceiro estratégico, não só da Klabin, mas de várias outras empresas. Como é que foi, na tua visão, esse processo de cultura da empresa que a gente está também implementando ainda, né? Bom, eu sou muito feliz de trabalhar na Chesterton, que nós temos 6 linhas que elas se complementam e a gente sempre, quando a gente olha um ativo, a gente sempre consegue, na nossa visão, né, de engenharia, elevar a performance do equipamento. E quando a gente começa a pensar o que está acontecendo nos últimos tempos, fazendo uma ponte com o que o Tito falou, né? A gente fica se questionando, né? O que a gente consegue fazer a mais e deixar o cliente focar no negócio dele e a gente trazer essa responsabilidade do equipamento performar mais, né? Para o nosso lado. Porque, falando em selagem, nós temos conhecimento aí de mais de 140 anos de mercado, conhecemos as particularidades, os desafios de selagem e a gente consegue fazer esse aporte técnico, né? Sim. E agora, trazendo todas essas ferramentas, não quero adiantar nada aqui, Não, né? claro. Isso foi desafiando cada vez mais a gente, fazendo a gente se questionar. Uma das coisas que eu li a respeito do Tito também, né, é que hoje não tem limite mais, né? Hoje é a nossa criatividade que bloqueia, porque hoje a gente tem todos os sensores, a gente tem inteligência artificial, a gente tem machine learning, onde eu aprendi um pouco mais sobre aquela super câmera, a íris. Então, assim, são tecnologias absurdamente avançadas para algumas indústrias. Claro. Vocês já estão muito avançados nisso. E a gente se espelha nessas tecnologias porque a gente sabe que sempre tem espaço para elevar essa barra. A gente vem fazendo isso. Sim. Eu acho que foi um processo, né, Marcelo? E trazendo isso de manutenção baseada em dados. Eu acho que hoje a Chesterton vive essa manutenção baseada em dados. Nós não vivemos mais sem dados, né? Tito, essa conversão do analógico na Klabin para o digital e o valor do dado, em que momento você percebeu que esse era o caminho, Tito? Porque, lógico, tem um momento de conversão. Eu acho que tem aquele ponto, né, na vida do gestor de manutenção que ele fala, bom, eu vou escolher o caminho que eu vou. Eu tenho que comprar essa briga. Bom, tomara que dê certo, né? Como é que foi, Tito, na tua experiência de vida no momento lá na Klabin dessa conversão, desse ponto? É que a gente sempre, né, para cuidar do sistema elétrico, como é que se fazia? Uma termovisão no ponto quente da elétrica. Para mecânica, o que se fazia? Você pega um equipamento, mede pontualmente lá. O tal do spot, né? Então, o que eu falo? A termovisão, o aparelho de medir vibração, aceleração, né? Sim. O que você faz? Você vai lá e tira uma fotografia do ativo. É uma fotografia. É aquele momento. Se acontecer alguma coisa relacionada ao processo, ou seja, alguma coisa que aconteceu 2 minutos depois, você não sabe o que aconteceu. Passou, né? Por isso que, assim, por que eu batalhei tanto para a gente ter um sensor que meça o tempo inteiro, né? 24 horas por dia, que é o guardião do equipamento. Ele está ali, está te avisando, né? Através do chatbot, né? Como a gente tem toda essa... A gente desenvolveu essa tecnologia ao longo do tempo que avisa as pessoas, né? O que você está fazendo quando você tem um sensoramento
tanto da parte elétrica, em vez de você fazer a termovisão, você colocou um sensor de temperatura no barramento. O que acontece? Você está filmando aquilo. Então, você tem um filme da vida do ativo. Se você quer olhar o que aconteceu lá no ano passado, você tem lá. O que aconteceu ontem, o que aconteceu... Exatamente. Então, assim, você tem o histórico normal, que é o filme. Uhum. Porque a foto só vai te dizer assim, naquele momento estava bom. Hoje já não está, mas eu não sei por quê. Sim, isso é verdade. Então, o filme não. O filme vai te dizer assim, ele estava bom e aconteceu, mudou a corrente do motor, porque daí eu tenho, claro, dados, por isso que eu falo processo e saúde do ativo. Exatamente. A corrente mudou naquele momento, a vibração subiu, porque a vazão caiu, porque o nível caiu do tanque, alguma coisa. Você correlaciona isso e fala assim, aconteceu isso. Então, a causa raiz fica muito mais fácil de você chegar, porque você tem o dado que te ajuda a chegar a esse momento. Então, Sim. o que eu sempre digo, a foto é o momento, o filme é a vida. Então, você vai ter a vida do ativo no teu painel, né? No teu CCGA, ou seja lá o que for, CMA, né? Então, Sim. E cada ativo, mesmo se eles forem semelhantes, né, ele tem ali a informação que está sendo coletada e tem o comportamento. E você conhecendo isso, você ganha previsibilidade, Sim. que é uma palavra-chave aqui, Nossa, né? total. Eu Total acho- previsibilidade. Tito, falando sobre maturidade de manutenção, a gente vê muito em relação a muitos clientes, né, que nós atendemos, né, Marcelo? E o cliente, a gente costuma brincar, o cliente quer a solução da NASA, às vezes. Mas o cliente, ele não tem a maturidade dessa tecnologia, ou ele não sabe usar. Sim. Ele chega, ele paga um valor absurdo numa tecnologia e fica escanteado. Não gera valor agregado. Costuma dizer, né? Eu vi até algumas pessoas falarem, algumas pesquisas, em que 10% dos clientes e todas as indústrias estão nesse momento de, ó, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu preciso. 90% é aquele Red Oceans, né? Que não sei muito bem. Tito, como é que lá na Klabin funciona esse processo? é que assim, né? Muitos, como eu navego muito no mundo industrial, né? Da manutenção, tem muitas pessoas que verem a Klabin Monte Alegre como um exemplo de maturidade em tecnologia, né? De monitoramento de ativos, né? E eles falam, cara, como é que eu faço isso? Sim, sim. Teve um pessoal da Bolívia no último evento que eu estive, né? Que, pô, eu achei maravilhoso isso aí e tal, né? Daí, então é só eu comprar sensor e eu falei, cara, não é dessa forma que Não é funciona. dessa maneira. Começa assim, né? Esse é o Assim, cara, primeiro. você vai lá, coloca 10 sensor, daí você vai ensinando as pessoas, vai maturando as pessoas, dizendo, Exato. isso aqui serve para isso. Então, tem que ter um crescimento profissional das pessoas, porque não adianta eu ter lá o manutentor, o operador, que eles nem sabem para que serve aquilo, né? Eles colocam um sensor lá no início, lá na Klabin, também foi assim, o pessoal... Hoje não, hoje todo mundo sabe, não, nós temos, é monitorado, aconteceu alguma coisa, já ligam, viu? Aconteceu alguma coisa no equipamento. Então, muda muito a cultura, né? Então, o que eu falo, não adianta você querer abraçar o mundo com as pernas, chegar aí e querer, eu vou comprar 10 mil sensores. Conseguir a aprovação do diretor, e né? vou instalar na minha fábrica, porque daí eu vou ter a fábrica monitorada. É o fracasso total. Nossa. As coisas têm que ser feitas ao longo do tempo, é demorado, assim, não é tão fácil de convencer as pessoas, né? Você tem que ter essa visão que você vai sensorizar, você vai usar tecnologias, né? Machine learning e etc. As IA generativa hoje que a gente tem, né? É muito difícil o pessoal acostumar com isso, com essa mudança de cultura, né? Então, você tem que ir colocando e aculturando, até que um momento que a tecnologia fica em paralelo com a cultura da empresa, né? Sim, E sim, isso, sim. daí vai chegar a maturidade, que vai ser um momento que todo mundo compra a ideia e isso vai se transformar em produtividade. Exato. Esse que é o caminho, né, que tem que ser. Esse tem que ser o caminho natural. Marcelo, quando que a Chesterton, nesse processo de fornecimento dessas 6 linhas de produto que nós temos, mais serviços e mais um monte de coisa, né? Começou a sair um pouco, mudar um pouco a visão de só olhar para a vedação e olhar também para a gestão do ativo.
para a saúde do ativo. Quando é que foi essa virada de chave, Marcelo? E o que você percebe nessa mudança cultural também que a Cheston vem trazendo para o mercado também? Bom, vamos falar um pouco de Brasil, né? Sim. Eu vejo que em 2019 nós tivemos a satisfação de conseguir, né, trazer para a empresa alguns contratos de gestão de confiabilidade. E aí a gente, ao mesmo tempo que a gente teve esse desafio, né, essa responsabilidade, a gente também tinha que fazer mais do que os nossos concorrentes estavam fazendo. Entregar mais e conciliar não só a entrega de um produto premium, mas também a gente tinha um KPI de melhoria de MTBF, a gente fala bastante, que isso aí a gente está vendendo, então, performance da planta. E como que a gente faz tudo isso acontecer, né? E aí que vem a tecnologia, aí que vem o serviço, vem a metodologia que a gente usa. E aí tudo isso misturado, a gente consegue, então, elevar aí, a gente tem caso de multiplicar por 3 MTBF, diminuir o número de intervenções de uma maneira bem importante nos primeiros 3 anos, de uma maneira permanente depois de 5 anos. Então, a gente tem tido resultados importantes aí quando a gente concilia, então, produto, serviço e tecnologia. Esse casamento é perfeito, né? Eu acho que é o que acontece, Tito, no seu dia a dia, ouvindo você conversar com as pessoas e também com a gente, né? Nesses informais. Como que funciona o dia a dia, Tito? Para esse dado gerar valor. Porque o dado em si solto, nos CMAs da vida, pelo Brasil, que tem, como eu vi até no evento que a gente estava junto, o CMA é bonito para postar no LinkedIn, né? Aquela Sim. foto linda de um monte de televisão. Mas como, Tito, fazer que esse dado que chega ali no painel, que tá ali mostrando algo, seja interpretado da forma correta e tenha uma ação correta? Como que é feito na Klabin e como que é a tua gestão sobre isso? Sobre a tua equipe de produção? Todos esses dados, né, você tem que ter uma forma de gerenciar, né? Hoje nós temos 80 mil dados monitorados, né? Então, quer dizer, de processo 80 mil dados e saúde do monitorados. ativo, né? É impossível o humano, né, conseguir processar tudo isso, né? Então, a gente tem que partir para a inteligência artificial, Sim. que é machine learning, né? Então, você tem que pensar, né, aprendizado de máquina. E outra, o dado em si, normalmente você tem um alarme, né? Você tem lá uma vibração, você tem alarme 1, alarme 2, né? Se o cara mexer naquele alarme, o que vai acontecer? Né, a gente chama, né, o alarme melancia, né? Tem o Daniel, né, que inventou isso lá. O alarme melancia, o que é, né? Que ele tá verde por fora, mas vermelho por dentro. Essa é ótima, Marcelo. Então, o que é, né? Nova O pra cara mim essa. tá funcionando aqui, né? De repente subiu a vibração, o cara vai lá e aumenta o alarme, né? Então, isso está na mão do homem. Às vezes o homem quer, vou aumentar um pouquinho para não ficar alarmando e tal, né? Sim. E acaba tendo uma... E o que acontece quando se coloca uma inteligência artificial? O que é o machine learning? É o aprendizado de máquina. Ele independe de alarme. Ele não vai ler o alarme A1, alarme A2. Ele vai ver o comportamento do equipamento conforme ele aprendeu. Por exemplo, lá, né, você tem uma máquina que trabalha 700 metros por minuto, de repente ela está com 200, de repente, né, dando um exemplo bem... Sim. Ele vai aprender com 200, com 300, 400, 500, não importa, né? Então, por isso que o machine learning, às vezes, é difícil fazer um modelo, porque demora tempo. Isso é necessário. É um aprendizado, né? Ele tem que aprender. A inteligência artificial, não tem jeito, ela vai aprender com aquilo que existiu. E quando ela aprendeu aquilo lá, você coloca o modelo para rodar. Isso vai fazendo ajustes, claro, porque você tem que acompanhar um tempo, né? Então, é demorado, né? Sim. Um modelo de machine learning é 3 meses hoje para você treinar bem, né? Porque você vai ter que esperar todas as condições da máquina, etc. Então, esse é um caminho para você conseguir monitorar tantos dados, né? Por isso que a gente investe em machine learning, né? E está investindo cada vez mais, né? Uhum. Ainda não temos todos os nossos dados em machine learning, né? Porque isso aí é demorado, né? Sim. A gente tem que ir ao longo do tempo. Mas, por outro lado, a gente tem, né, os chatbot que lê as nossas telas de monitoramento, e qualquer desvio que tem lá, ela manda um chatbot para os celulares que estão cadastrados lá no sistema, Sim, né? Por exemplo,
o telefone do operador, o telefone do manutentor, do coordenador e assim vai, do supervisor. Então, as pessoas são naquela área, o chatbot vai direcionar para eles e eles abrem no celular e verem a tela e veem, opa, está alarmando temperatura e tal. E é rápido o atendimento. Então, esse é o meio que nós tivemos na época, né, de ter um WhatsApp ativo, né, nos avisando sobre algum problema que tenha na fábrica. Mas o principal é a inteligência artificial. Que assim, hoje nós temos 80 mil dados, daqui a um tempo nós vamos ter 150 mil dados, e assim vai. Então não tem como o ser humano capaz de cuidar de tudo Quantas isso. pessoas, Tito, você teria que ter para analisar esses dados? Imagina. Isso é incalculável. Não tem. Não existe. E fazer isso, esse dado virar informação, né? Correlacionar tudo isso. Correlacionar tudo isso. Isso é só uma máquina consegue, né? Eu tenho, por exemplo, um equipamento lá que tem 175 dados monitorados online. Como é que o ser humano vai ficar olhando para 175 dados e achar que vai conseguir enxergar qual que mudou, qual que não mudou? Então tem tudo isso, né? E alarmes, né? Eu falei, o machine learning não tem alarme, ele é mudança de comportamento. E o que a gente espera disso aí? É que quando mudar o comportamento do equipamento, você já tem que atuar. Você vai salvar o equipamento. Esse que é a questão, né? Que quando você tem um alarme 1, quando ele chegou no alarme 1, quer dizer, ele já tem um defeito. A curva PF, né, exatamente diz isso. Quando eu já cheguei no alarme 1, o defeito tá localizado. Quando eu mudo o comportamento, às vezes é uma lubrificação, um ajuste de processo, abrir uma válvula, fechar uma válvula, que vai mudar essa condição, né? Que vai melhorar a condição e vai fazer com que o equipamento continue na vida normal dele, né? Então, esse é o caminho do futuro, né? Tito, e por curiosidade, eu não sei a realidade de vocês, ele aponta e ele já faz algumas recomendações, por exemplo, chega para o operador e fala, ó, isso aqui historicamente acontece isso e resolve-se atuando nessa válvula, na válvula de descarga, na válvula de sucção, ele faz alguma recomendação? Alguma modificação? Machine Learning, na realidade, você tem que ir realimentando ele. Por exemplo, deu um problema lá, e daí era vibração, daí teve que apertar um parafuso. Você chega lá e alimenta ele. Ah, subiu a vibração para 2, tá. Se acontecer de novo isso aí, daqui a um ano, ele já vai te avisar. Viu? Vá lá e veja o parafuso. Assim. Perfeito. Mas a inteligência artificial depende de dados. Ela não é adivinha. Mas muitas vezes você pode até carregar numa inteligência alguma coisa que você tem já de histórico, e daí às vezes ele vai supor que é aquele item que já aconteceu uma vez. Então, a inteligência artificial ela funciona assim. Eu posso carregar um monte de dados e daí ela vai escolher lá o que pode ter sido, nesse momento, uma coisa que aconteceu no passado que foi carregado lá. Mas o ideal, por isso que o machine learning ele é demorado para você ter então vai demorar anos e anos. Tem uma máquina, às vezes, que nunca deu problema. E tem um modelo de machine learning. Até construir o histórico. Até construir o que ele vai ficar cuidando. Um dia desviou, né? Ele vai te avisar, você vai resolver. Às vezes por algum processo ou lubrificação, etc. Mas ele vai ficar com aquele histórico. Mas você tem que ir lá e colocar aquele histórico que... Ele não vai procurar o histórico em algum lugar, né? A não ser que... Sim. Futuramente, eu acredito muito que vai ter uma biblioteca e você vai trazer aquela biblioteca do equipamento X, dizendo, né? Que talvez até o manual do equipamento. Se acontecer isso, faça isso. Daí você carrega lá e ele vai supor que é aquilo, né? Agora, se for a realidade, né, que você colocou, porque já teve o problema, ele vai guardar para sempre. Então, isso aí vai perpetuar, né? É o histórico, né? É o histórico. E falando de história, né? 2019 aconteceu algo muito marcante, né, Marcelo? Para Chesterton. Sim. E também para Klabin, por que não, né? Em 2019, nós iniciamos nosso contrato de gestão na Klabin. Marcelo, se você volta um pouquinho no tempo aí, lembra para aquele abril de 2019 e conta como é que foi esse processo, Marcelo, desse contrato de gestão. E, lógico, a gente vai falar sobre a evolução desse contrato hoje, mas como é que foi esse processo para Chesterton? Para fechar esse contrato, entender a necessidade do cliente, a dor e também a adaptação que a Chesterton teve a isso.
Bom, quando saiu o resultado, a gente sabia da importância da Klabin, sabia da importância de começar corretamente, trazer tecnologia, e essa era a nossa responsabilidade, né? Então, primeiro de tudo, a gente entrou no contrato, fizemos um full assessment da situação e a gente conseguiu entender ali quais eram as dores, né? Porque a gente tem que atender o cliente, atender os KPIs que foram definidos e também começamos a identificar o que a gente chama de bad actors, né? E aí, é claro, a gente faz o nosso trabalho, a gente consegue, então, entender qual é a tecnologia que a gente tem que aportar ali para ir levantando a performance de algumas posições. E a gente aprendeu muito no começo. Principalmente, o Tito foi uma das pessoas que mais influenciou a gente. Falou, pô, mas eu esperava mais aqui. Isso desafiava a gente se reunia de novo, o corpo de engenharia. O que a gente vai fazer de diferente aqui? E algumas ferramentas que a gente começou, que era da nossa matriz nos Estados Unidos, já não era suficiente para a gente. Não era mais suficiente. E aí a gente começou, puxa, espera aí, mas esse cliente, ele tem essa expectativa que faz muito sentido e isso vai diferenciar a gente. Vamos investir. E a gente foi passo a passo, pegando o feedback, entendendo isso como a gente conseguia levar essa barra, né? Uhum. E nós trouxemos algumas dessas tecnologias e hoje eu fico muito tranquilo de falar que a gente conhece a planta muito bem, às vezes mais ainda do que o cliente na parte de selagem, e eu acho que essa é a nossa missão, né? Isso. Ser esse parceiro, enquanto o cliente toma conta do seu negócio, nós tomamos conta da selagem com a missão de sempre estar subindo, subindo. Hoje, se a gente traçasse uma barra aqui, desculpa, um gráfico de linha do MTBF, a gente vê realmente uma tendência positiva. Isso significa, mesmo depois de 7 anos no contrato, isso significa que ainda tem muita oportunidade de crescer, que ainda a tendência é positiva e a gente sabe exatamente onde a gente tem que focar. Esse é o ponto. Sim. E nós temos as tecnologias, nós temos selos diferenciados que atendem onde existe presença de sólido, nós temos selos bipartidos, que podem também ajudar no MTTR da planta. Então, assim, ainda tem uma história muito bonita para acontecer aí. É como a gente fala, né? O contrato, né? Quando foi fechado, toda a parceria foi estipulada e depois de 7 anos, ele não é o fim, né? Ele é o começo, ele é o meio e o começo. Tito, hoje, com a Chesterton no contrato de gestão e olhando também não só para o mancal do equipamento, nem para só mais sensores de uma forma de alarme. Hoje vocês, com esses contratos, né? Tanto da Chesterton e outros parceiros, vocês estão olhando o ativo por inteiro. Analisando não só o ativo de selo mecânico, que é um ativo muito caro, né? É um ativo, mas também para gachetas, muitas vezes, que tem um valor de custo menor. Qual é o valor, literalmente, né? Não só de save. Quando a gente fala save, não bonito save, mas o valor real de disponibilidade. Porque não é nada eu preservar a manutenção e a previsibilidade, aumentar a vida útil do rolamento, sendo que o meu selo mecânico ele vai me fazer tirar o equipamento. Então, aquele rolamento que poderia durar mais um ano, está sendo tirado. E nesse tempo de construção de parceria, né? Como é que é enxergar todo esse contexto do equipamento e olhando para o selo mecânico em si, hoje no dia a dia da Klabin? O Marcelo sabe muito bem, né, que nós somos muito exigentes, né, e fomos muito exigentes com o contrato, né, e nesse tempo, né, um contrato de performance, né, nós temos com vocês, nós temos com a Fielder, né, que é de purgadores, nós temos outros contratos, e eu procuro muito sempre fazer contratos de performance, porque como assim, eu entrego minha planta para o especialista que conhece daquilo. Nós fabricamos papel. Né? Exato. Eu não sou especialista em selo, né? Então eu espero que um contrato de performance, o nosso especialista chegue lá e resolva meus problemas, né? Uhum. Me traga soluções, Exatamente. né? Então Perfeito. ele seja aquele guardião do equipamento voltado para aquele ativo que ele domina, né? E esse contrato para nós, né, foi importante porque foi sofrido no começo, porque tudo que começo é sofrido, mas assim, com o tempo foi se ajustando, né? Uhum. Todos os problemas, muitos problemas que tinham foram, como você falou, um selo mecânico é muito caro. Então,
performance, se você não cuidar do selo, o que vai acontecer? O prejuízo é teu. Exatamente. Não é... Agora, o prejuízo vai ser meu também. Sim. Porque se quebrar um selo, eu vou perder produção. Mas você vai ter o prejuízo. Então, assim, a gente tem que fazer o contrato de performance e o ganha-ganha. Eu cuido bem do equipamento e eu te dou produtividade. Eu aumento o teu MTBF, né? Porque uma falha de um selo, muitas vezes, né, vai contaminar o rolamento. Eu vou perder o equipamento. Então, assim, a gente tem que trabalhar fortemente, né, naquilo que você conhece para dar mais produtividade para a planta, né? Então, é bastante importante os contratos de performance exatamente por isso. Uhum. Eu Entendo. entrego a minha planta para quem conhece. E aqui eu faço uma ponte importante. O Tito, ele entendeu o motivo da gente estar lá. Então, a Chesterton, ela tem um portfólio grande de produtos e a gente não vai colocar o mais barato. Porque isso aqui é um relacionamento, né? É um contrato, por exemplo, de 5 anos. A gente quer aumentar o MTBF da planta, então, com nossa engenharia, a gente vai analisar o equipamento, os desafios que tem nele e vir com a nossa melhor tecnologia. A gente não vai vir com a mediana, a gente não vai vir com a mais barata. A mais barata vai trocar toda hora, o cliente não vai ficar satisfeito, MTBF não cresce, não é uma boa relação. Agora, se nós viermos com a melhor tecnologia, a gente vai trocar poucas vezes. Isso é bom para a gente, que é um investimento único, às vezes, e o cliente vai ver isso no MTBF global da planta. Vai ver que realmente é um contrato de performance. A gente está elevando a performance. Exato. E essa é a metodologia. Acho que isso é uma convergência, né, de interesses. A Klabin, ela quer que a gente eleve a performance, eleve o MTBF da planta, e a gente quer investir a quantidade de vezes menos vezes possíveis, né? Logo, a gente já vai com a melhor tecnologia. E a gente tem tecnologia para isso e engenharia para isso. Então, acho que essa convergência faz com que o gráfico fique bonito. É olhar para o ativo, literalmente, não só para o selo. Eu acho que um dos grandes diferenciais da Chesterton hoje é não olhar somente para o selo mecânico, para a gacheta, é olhar realmente para o ativo. E entender que o cliente é o nosso cliente, mas nosso parceiro também. Sim. Porque se um rolamento ele tá indo embora muito cedo, para nós é ruim, como empresa, fornecedora ali, parceira. E eu acho que eu ouvi uma frase do nosso vice-presidente há uns 3 anos atrás, que ele disse assim: a Chesterton não é para amadores. Ele disse essa frase para os internos, mas eu digo muito também porque nossos clientes não são amadores. Nossos clientes são pessoas de alto nível. E trazendo isso, Tito, né? Até uma brincadeira que a gente falou, né? O Tito está alguns anos à frente da manutenção comum aí, se for nos lugares. Tito, o que você enxerga de futuro da confiabilidade, né? Nesse processo tão acelerado? Eu costumo dizer, hoje eu trabalho muito com tecnologia, ela tem uma curva, né? De aprendizado, e quando essa curva chega no seu teto, as coisas acontecem muito rápido. Então, aí ela veio de um modo de aceleramento muito grande. Então, o que você enxerga nesse processo daqui para frente? Porque passamos por um momento analógico, digitalização, a parte do machine learning, aprendizagem de máquina, a IA acelerando a informação. O que você vê hoje no seu dia a dia e também por onde você anda? O que você tem escutado por aí de inovações nessa área industrial? O crescimento de qualquer empresa vai depender de quanto ela vai investir nas tecnologias, principalmente em inteligência artificial, né? Porque não tem outro caminho, né? Qualquer um hoje vai ter que vamos dizer, apelar para inteligência artificial, porque vai ter que cada vez mais processamento de dados, cada vez mais você vai sensorizar a planta, né? Porque o que eu falei do filme e da foto, se você não sensorizar, você vai ficar cego a vida inteira. Então, e esses dados vão subindo. Como eu falei, eu tenho muitos dados monitorados hoje e vai aumentar muito ainda, né? E daí nós precisamos ter a inteligência artificial e a generativa, né? Nós já temos hoje análise de quebra com IA generativa, né? Eu vi que vocês também estão com um trabalho sobre isso aí. Nós temos hoje relatórios, né? Leitura de relatórios. Isso é incrível, né? IA generativa. Então, são várias coisas hoje que a IA generativa está trazendo para a IA, né, em si,
para que você consiga ganhar tempo, principalmente, né? Economizar tempo das pessoas para que as pessoas trabalhem em outras atividades, né? Como eu já falei no início, né? Que as pessoas sejam mais produtivas em pensar, né? Porque hoje qualquer empresa, o custo é o calo. O custo. Acho que sempre tem que olhar pro custo, né, Tito? Então, Não tem assim, como. e mais fortemente agora, né? Você tem que reduzir custo. Você tem que... E não é reduzir custo em pessoas. Talvez você tenha que investir em pessoas, né? É investimento. Mas tem que reduzir custo da quebra do equipamento, Exato. da perda de produtividade, da qualidade do produto e assim. Então, tudo isso você tem que pensar para não perder o mercado, né? Então, você investindo em tecnologia, né, você tem que tirar aquele negócio do MTBF, né? Ah, eu vou trocar o selo por tempo, cada 2 meses. Não, eu vou monitorar esse selo e eu vou trocar ele no ponto certo. Eu vou levar ele até... A vida dele tem que ser infinita. É isso aí. É isso aí. Então, se eu estou fazendo um filme da bomba, eu tenho que levar essa bomba e ele é um componente, né? O selo, a gacheta, o mancal, né? O motor que aciona essa bomba, a bomba em si, né? A válvula que está ali, é um componente que tem que durar uma vida inteira. Que seria o ideal, né? Claro que às vezes acontece alguma coisa que... Mas o ideal é você ter a vida daquele ativo para sempre, né? E você só consegue isso usando a inteligência artificial, né? Usando as tecnologias, usando o sensoramento, né? Fazer o filme do ativo, né? E se acontecer alguma coisa, você entender aquilo como um desvio, né? Sempre você tem que ter lá quais são meus piores, né? Sim. Você faz o deployment. O meu pior é esse, então Exato. eu vou tratar desse. Enquanto eu não resolver este, eu não sossego. Eu tenho que resolver e daí sim, eu vou passar para o outro. Quer dizer, leva tempo às vezes. Mas a IA vem nos ajudar a diminuir esse tempo. E esse tempo a gente ganha fazendo isso. Eu vou resolver mais problemas que eu tenho com o menor tempo possível e isso vai me gerar produtividade e vai liberar pessoas para pensar no futuro. Pensar como que eu vou melhorar essa IA, como é que eu vou melhorar o relatório, né? Como é que eu vou fazer, reduzir o custo da manutenção. Se eu fizer alguma coisa diferente, eu vou diminuir o número de pessoas que estão trabalhando lá, né? Porque, por exemplo, nós temos parada geral, né? Muitas empresas não têm, mas toda papeleira que tem caldeira, que tem digestor, né? A NR13 tem parada geral. Nós colocamos 5.000 pessoas numa parada geral, né? E o ideal é você ter muito menos, porque assim, o acidente, a IA, ela nos ajuda, né? O sensoramento nos ajuda até a reduzir acidentes. Porque o manutentor não precisa estar lá do lado do equipamento rodando, né? Ele está no computador vendo, opa, subiu alguma coisa. Então, esses são os ganhos que a gente tem o analista, por exemplo, de vibração hoje com um equipamento sensorizado, ele fica na mesa dele analisando os dados. Não ficar coletando uma coisa que ele vai ver só uma vez e depois... Virou as costas, já mudou tudo, né? Então, é exatamente isso que eu vejo o futuro. O futuro é pessoas mais analíticas, pessoas mais inovadoras, pessoas pensando mais, pessoas reduzindo o custo das empresas, né? Então, esse é o futuro. Esse, para mim, e não tem volta, né? Não. Em 1962, alguém já falou que era possível, né? Esse é o ponto, Tito. Falar sobre disponibilidade, Tito, não só de ativos, mas de pessoas, né? Sim. Gerar essa curva junto. Marcelo, a Chesterton hoje trabalhando com essa tendência, que já não é tendência, é realidade, né? Como que você enxerga, Marcelo, a Chesterton nessa linha de evolução de tecnologia, atendimento ao cliente, não só como fornecedor hoje, passando por esse processo todo que nós passamos desde 2019, com esses grandes contratos recorrentes de gestão de confiabilidade, e hoje nessa nova fase da companhia também. Como é que você enxerga esse cruzamento de informações, essa evolução tecnológica e o atendimento pelo bom produto ainda, né? Que é o bom e velho selo mecânico e gacheta? Desde 2019 tem sido uma escola bem importante para a gente, né?
Eu acho que se a gente lá, a gente não teria a visão do que lá atrás, se a gente olhasse para frente, a gente nem tinha tanto foco em melhorar a qualidade dos nossos serviços usando massivamente dados. Hoje tudo, se a gente abrir um aplicativo no celular, a gente consegue ver como está cada planta que a gente faz a gestão, como que foi a rota do dia, quais os equipamentos que estão ali sinalizados, que a gente tem que ter uma atenção especial. Perdão, quais são os bad actors, né, que a nossa engenharia já está na fila de análise. Então, assim, isso tudo na palma da mão. Então, hoje a gente está numa situação bem mais... o negócio está na nossa mão, a gente sabe exatamente o que tem que fazer para continuar elevando a barra. E uma das coisas que o Tito comentou, e eu concordo muito, e foi um projeto, aliás, está sendo, né? A gente está quase finalizando esse projeto. Nós recuperamos selos mecânicos da Chesterton, né? Repotencializamos, que a gente gosta de falar também, e também dos concorrentes, né? Que o mercado exige isso. E a gente vem aprendendo bastante nesse sentido, porque a equipe que fazia isso demorava para abrir, fazer a desmontagem técnica, a análise, demorava ali de 3 a 4 horas para concluir um selo. Só que daí quando você começa a analisar, dessas 3, 4 horas e até a emissão do relatório técnico, meia hora, 45 minutos era a desmontagem técnica com a análise. E o resto era fazer o relatório. Então, ontem eu até falei para um dos nossos engenheiros, naquele alinhamento que a gente teve, que na Chesterton a gente não quer mais os engenheiros formatando o relatório. Que, inclusive, os nossos engenheiros, puxa, eu demoro tanto para diminuir a foto, melhorar a resolução. Nós queremos nossos engenheiros focando exatamente no que é importante. Análise do selo, análise do equipamento, trazer o conhecimento dele para aquilo, ao invés de ficar a maioria do tempo fazendo o relatório. Então, hoje, a gente deu um passo, né, com esse projeto, implementamos Machine Learning, copiando com orgulho o que a gente vem ouvindo da Klabin e de outras empresas, né? Então, hoje a gente tira uma foto, ele consulta uma base e consegue falar para a gente, em termos de probabilidade, qual é a falha que ele identificou. O nosso engenheiro, o nosso técnico, ele concorda ou não, e você continua fazendo essa análise, chegando num RCA completo, num FIMEA completo, e você faz isso na palma da mão, com um celular ou um tablet. Isso deve demorar o quê? 5, 10 minutos. E daí, com um botão, gere o relatório técnico. Daí ele tem toda uma IA por trás, né? Um prompt bem técnico, e de repente, depois de 5, 10 minutos, hoje eu falo que é um dos melhores relatórios que eu já li na minha vida, nessa história da Chesterton, de selo de reparo. Isso me impressiona bastante, porque um dos nossos engenheiros ele era muito cético, e daí eu falei, lê esse relatório. Ele falou, tenta encontrar algum erro. Falei, não, mas quem fez isso, né? Foi vocês, só que vocês colocaram isso de informação, e toda uma base de dados que tem atrás, que a inteligência toda que a gente construiu gerou esse relatório. E assim, ficou maravilhado e está tentando encontrar erro. E assim, se encontrar, tudo bem, né? A gente vai lá, melhora, realimenta. E isso fica infinito. É a tal da melhoria contínua, né? Aquilo que a gente está sempre... PDCA total. Isso, é o PDCA total. Tito, a Klabin de Monte Alegre é uma planta não velha, mas antiga. Bem antiga. Bem antiga. 75 anos. Isso forçou, Tito, o teu pensamento de melhoria contínua, o tempo todo, buscar uma melhoria, buscar inovação, porque o equipamento tem uma vida útil. Tudo tem uma vida útil, ainda mais uma planta gigante como aquela. Isso foi uma locomotiva para você também? E o teu desafio ali diário? Sim, porque, como eu falei, a gente só tinha foto. E daí o pensamento foi esse de a gente inovar, né? E conseguir fazer uma coisa melhor, né? E daí veio esses anos, né? A gente fazendo todo esse processo de sensorização e até que chegou onde nós estamos hoje, né? Praticamente sendo referência. Praticamente, eu acho que nós somos referência nesse caminho, sabe? Que a gente trilhou aí.
Porque a gente tem muitas pessoas que se interessam, muitas visitas que foram feitas, né? A Vale, por exemplo, é uma empresa que preza muito o trabalho que nós fizemos lá. Eles estão, inclusive, criando em Belo Horizonte um centro, né? Eles já têm um centro de monitoramento. Sim. E eles foram nos visitar lá para ver e acharam fantástico o que nós temos lá, né? E estão seguindo, né? Uma das empresas que mais se parece com o nosso processo é a CBA. Só que a CBA, ela usa mas ela usa mais o ativo. Certo. Ainda não chegou ao ponto do processo. E agora acho que eles vão começar também. Precisa olhar, né, Tito, o processo. Não tem como ignorar. Sim, não tem como. Pro machine learning, para essa convergência de dados, né? Então, eu acho que eles vão chegar, né? Sim, claro. Eu acho que todas as empresas estão indo para o caminho que deve ser, né? Sim. E assim, manutenção é manutenção, né? Você tem que ter benchmark, você tem que olhar como é que está sendo feito melhor, né? Para a gente crescer também, né? Porque às vezes nós estamos muito bem, mas uma conversa com alguma empresa, você, pega um insight de alguém que faz alguma coisinha diferente e te ajuda a... Sempre tem, né, Tito? Eu acho que nunca parar. Eu acho que é um dos segredos, Tito, analisando a tua trajetória, né? E tudo que a gente vem ouvindo, né, Marcelo? Participando de alguns congressos que o Tito tá e tudo mais. Eu acho que é nunca achar que tá bom. Sim. Não, tá bom, vou parar por aqui. Não. É aquela frase, né? Aquela pessoa que fala, não, eu faço 20 anos do mesmo jeito. Quem show de fábrica lá, eu na minha época de preditiva, coletando, não, Ítalo, sempre foi assim, não, deixa lá. Falei, meu amigo, sempre foi assim, é o pior vilão de qualquer profissional da manutenção, né? Tito, esse filme aí, que você falou tanto de filme, né? De ver, esse filme com a Cheston é um romance, né? Com alguns picos de drama, mas é um romance. Nesses 7 anos, Tito, qual é o maior valor, assim, que você vê no contrato da Cheston de gestão pro time Klabin, né? Em perspectiva? Não, é que eu falei, né? O contrato de performance é aquilo, né? É o ganha-ganha. O meu fornecedor tem interesse em ganhar, né? E a Klabin tem interesse em produzir, né? E ganhar também, né? Com esse contrato, né? Então, toda a trajetória, né, foi de melhoria, né? Então, sempre melhorando. Eu sou muito crítico, né? O Daniel é muito crítico, né? Que é o gestor direto de vocês, né? E nós temos que criticar, né? Assim, eu sou muito crítico, inclusive, para quê? Para fazer com que as pessoas mudem a cabeça. Porque se eu não critico, se alguém não critica, né, vamos dizer, o cara acho que está confortável. Zona de conforto. Zona de conforto. Então, você tem que criticar, você tem que desafiar as pessoas, né? Estou dizendo fornecedor, né? Ou funcionário, qualquer pessoa você tem que desafiar. Você tem que dar desafios para que ele consiga pensar, opa, não tô bem, né? Uhum. E continuar esse caminho, né? E não tem como, né? Vocês estão passando, né, para a parte tecnológica, sensorizada, né? Os relatórios, né, já estão, né, na nuvem. Então, assim, uma coisa bastante bacana é que você vai conseguir acompanhar a tua planta, né, online. Sim. Que, para mim, o que eu falo do filme é online, né? Online. Então, se eu consigo acompanhar as coisas online, eu estou filmando, né? Então, se eu não consigo, não adianta o cara me dar um relatório uma vez por mês lá e dizer que está tudo bem, eu não sei, no meio do caminho aconteceu alguma coisa, né? Então, a gente tem que estar nessa evolução, né? Assim como a Klabin anda na evolução, os nossos fornecedores têm que andar na mesma evolução, né? Isso ajuda muito também, né? Muito se fala agora em NR1, né? Isso. Eu ia comentar da NR1, claro. que eu estava comentando antes. Como é que você vê o futuro, né? Assim, as pessoas mais tranquilas. Ok. Vão ter menos dor de cabeça, menos estresse, porque, assim, não é fácil ser uma fábrica e quebrando equipamento todo o tempo, né? Dando problema todo o tempo. É um estresse para todo mundo, né? Operação, para manutenção, para as gerências, diretorias e assim vai, né? O dono do negócio, né? É um estresse. E quanto mais você cuida da planta e cuida das pessoas, né? Essas pessoas vão ter mais paz, né? A qualidade, né? E a qualidade de vida muda. Então a gente fala muito em NR1, mas às vezes a gente não pensa que
talvez isso está muito ligado ao estresse da pessoa lá no trabalho, porque quebra, daí quebra de novo, daí quebra de novo. E a pessoa se questiona, né? Tipo, chega ao limite, né? Isso, chega ao limite. Ele vai falar, cara, eu não estou fazendo direito, né? Então, Exato. isso é importante, né? Para a gente lembrar sempre dessa NR1 que está surgindo aí. Sim, claro, claro. Surgindo não, ela sempre teve, sempre só teve, mas que agora é uma formalização. Uma norma, né? Uma Então, norma, isso. E se você olhar a NR1, você vai ver que realmente tem um monte de coisas que... E é uma correlação, né, Tito? Psicológicas, né? É uma correlação. O teu ambiente mais tranquilo de trabalho, né? Mais previsibilidade. Isso é comprovado, né? Isso diminui a ansiedade, né? Sim. E isso você diminui a ansiedade, você tem mais controle, você acaba gerando um pouco mais de tranquilidade no seu dia a dia. E isso reflete em casa, né? Porque a gente sabe, a alta exigência de uma planta industrial, ainda mais como a Klabin, que tem metas a cumprir, tem obrigações também a cumprir, e todo mundo naquele ponto de estresse é aquela chaleira pitando, né? Uma hora ela vai, uma hora vai sair. E falando desse tema, ontem a gente acabou fazendo um bate-papo. Uma coisa me chamou a atenção, até anotei para explorar mais. Você comentou que tem muita informação, muito dado, e todo mundo está sendo municiado com essa informação. Você usa um termo de democratização da informação. E aí porque assim, algumas empresas estão começando com tudo, só que fica na mão só dos gestores, só de diretor, de gerente, e no final quem vai fazer acontecer é o pessoal que está na fábrica, sentindo isso. E eles precisam entender o que está acontecendo no equipamento para agir rapidamente. E se isso não chegar neles, né, para eles poderem tomar as ações mais rápido, vai chegar na forma de um relatório atrasado e já foi embora o equipamento. Então, eu achei isso um ponto importantíssimo. Essa é a ideia principal, né? Porque, assim, não adianta ter uma área de confiabilidade, uma preditiva forte, mas são, sei lá, 20 pessoas, 15 pessoas, né, que estão ali e só ele sabe do problema. Por exemplo, o inspetor da área X sabe que tem uma aceleração alta na bomba X, né? Tá bom. E ele sabe, ele tá lá, eu já abri nota, já fiz, tá. Mas, cara, como que as outras pessoas vão saber? Aí é que é a grande jogada. Não adianta você sensorizar e ter um dashboard da SKF, ou seja, qual a empresa que faz monitoramento, sim, e só o inspetor que sabe, né? Então, o que nós fizemos? Nós usamos os dados dos nossos sensores e jogamos num historiador, que é o PyVision, que a gente chama. E daí a gente monta as telas, né? E essas telas são democratizadas. Por que democratizadas, né? Eu democratizo a informação para qualquer funcionário da Klabin. O funcionário que tem login, que todos têm, eles acessam aquela tela no momento que eles quiserem, de onde eles quiserem. Então, e assim como o chatbot, né, que avisa as pessoas, que é democratizar a informação também. Aluna, que a gente chama. Então, a democratização da informação é exatamente isso. É que não fique a informação com 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Que fique para organização. Sim. Tito, eu acho que essa aí foi uma sacada absurda, porque eu acho que uma das coisas que a gente mais enfrenta ali, pelo menos na Chesterton, é você mudar a cultura. Então, existe uma curva, que geralmente ela é longa, quando você está introduzindo alguns avanços, né? Ontem mesmo os nossos engenheiros falaram, puxa, mas a gente precisa ser tão rápido, podemos começar devagar. As pessoas têm medo. Tecnologia, às vezes, dá medo. Inclusive, isso aí é dar valor ao CCGA, o CMA, porque, como você falou no início, né? Todo mundo tem né, para tirar foto, para pôr um liquidinho e tal. Não, você tem que tirar valor disso aí, né? É para bonito? Talvez seja. É legal você ter, né, um CCGA, o que nós chamamos de CCGA, né? Vocês já chamam CMA, tem muitos que chamam, são vários nomes, né? Termos, mas são, né, o visual, vamos dizer assim. E as informações que estão lá, ela não tem que estar, o cara não precisa ir lá para olhar. Ele vai olhar de onde ele estiver. Ele vai olhar da casa dele, do computador dele, do celular dele, do tablet dele, né? Então, aquilo lá é assim, para que durante o período diurno, né, as pessoas estão lá, fiquem lá analisando, né? Então tem uma equipe que analisa.
Então, esse é o principal motivo da gente ter, assim, essas telas, né, montadas e que sejam democratizadas para todo mundo, que todo mundo tenha acesso, né? E que nós fazemos, por exemplo, uma reunião diária com a manutenção, operação, na frente do video wall. Isso é democratizar demais. Isso é absurdo. para a gente mostrar, analisa, né? Então, estão todas as áreas lá, de manhã, das 9h30 às 10h15, fazendo essa reunião lá na frente do video wall. E isso está nos trazendo bastante resultado, porque dali saem ações para cada um que está ali. E é registrado, no outro dia a pessoa tem, não, eu fiz isso, fiz aquilo, tá, resolvi ali, resolvi aqui, tá. E assim, as coisas andam. As coisas são resolvidas, se não são resolvidas, são acompanhadas online o tempo inteiro. Tem um monte de gente olhando para aquele ativo, não é o inspetor, não é só o cara da confiabilidade, tem o cara da operação, tem o coordenador, enfim, todo mundo está olhando aquela informação, né? Aquela informação que está ali. Então, o importante é isso. E ela gera valor do que nós temos, né? Tito, e assim, eu comecei a pensar nisso ontem, né? Eu acordei hoje e falei, puxa, mas olha só, se você democratiza isso, só aquelas 20 ou 30 pessoas que deveriam estar pensando, você não tem 20 e 30, você tem a empresa toda pensando. Então, deve ter vindo ideias de vários outros departamentos, inclusive do pessoal de operação, da produção, falando, puxa, olha, dá para a gente fazer essa melhoria. Você acabou criando uma super equipe, já que você municiou eles de informação, você começou a ter não só 20, 30 funcionários pensando como melhorar, mas a empresa toda. Isso aconteceu mesmo? Vai acontecer no futuro, né? Vai acontecer muito isso. As pessoas vão olhar e falar, mas podia ter isso. Podia ter aquilo. Né? E às vezes o cara que montou a tela não percebeu. Mas o cara da operação, ele chegou lá, senti falta da temperatura, não sei do que, né? A dor ele tem ali, ele sente ali, né? Então, vamos colocar, vamos. Pronto, 2 minutos. Coloca lá e já está lá democratizada aquela informação que ele queria, né? Exato. Então, isso aí é bastante importante, sabe? Vai fazer com que as pessoas se movimentem. Claro que tem pessoas que demoram muito mais para se acostumar com a inovação. Sim. Tem pessoas que, mas isso aí para mim não é bom, né? Tem gente que é mais lento Sim, né? Mas a gente tem que insistir. A gente sabe que tem muitas pessoas que são resistentes à mudança. E eu no meu tempo, eu cansei de passar por isso, né? A gente tem que insistir, tem que ir lá, devagarinho. Mas, cara, veja bem, se você usar isso. Então, você tem que ser muito persuasivo para dar continuidade a isso, né? Você tem que começar. É lento o processo, não é rápido. Mudar pessoas é difícil, não é. A gente sabe muito bem que pessoas dependem, né? Tem pessoas que é um tchan, assim, e já aceita e isso é bom. Compra aquela ideia, né? Tem pessoas que ficam o tempo inteiro lá, até que 1 mês, 2 meses, eles verem que, não, acho que vai ser bom. Daí vira a chave e vai mudando. E isso faz parte da aculturação de pessoas, que é o futuro. Isso faz parte do jogo. Não adianta você criar tecnologia sem as pessoas aceitarem. Você vai ficar sozinho, você vai ficar fazendo, cuidando, e daí vão te cobrar. Você fala, cara, mas eu entreguei para vocês, né? Não, mas eu não quero isso, né? Então, então eu acho que não entreguei direito, né? É aí que tá a jogada, né? Às vezes a gente acha que entregou. Sim. Às vezes a gente acha assim, o cara ouviu, não, ele escutou e pronto. Eu acho. Não viu. Exatamente. Então, não assimilou, né? Exatamente. É entender a necessidade real, né? Não é apenas fazer. Pessoal, o papo tá muito bom, tá ótimo. A gente pode falar de tecnologia e manutenção aqui por horas, né? É o nosso dia a dia, então, mas a gente tem um tempo. E eu queria agradecer, Marcelo, pela presença, por esse bate-papo, por essa visão da Cheston. Deixa um recado pessoal pro Tito, agradecendo essa oportunidade. Essa novidade, né, Marcelo? Bom, o que eu posso falar aqui, depois dessa aula aqui, agradeço, é que a gente vem aprendendo bastante. Nossos clientes, eles cada vez mais exigem, que eu sempre falo aqui de ir subindo a barra. Hoje, com tecnologia, a gente tem um portfólio muito grande de produtos, temos uma equipe de service muito forte, engenharia, a Chesterton é uma empresa de engenharia,
engenharia de selagem, engenharia de revestimento. E quando a gente começou a olhar com mais carinho, né, serviço, quantidade de dados, como que a gente entrega isso rápido, porque não adianta também, como o Tito comentou, né, depois de um mês vir com relatório, isso foi uma foto lá de trás, né? E aí, hoje a gente está muito preparado para fazer uma gestão completa de uma planta e depois de uma equipe ali que a gente faz todo o assessment, né, a avaliação de como está a planta. Hoje a gente já começa com os nossos softwares que a gente desenvolveu, os aplicativos, e eles já começam a gerar dados, já começam a gerar resoluções, indicações de melhoria. Então, hoje eu vejo o futuro da Chesterton, pelo menos em gestão de contratos, gestão de performance, eu vejo que a gente está na vanguarda, a gente trouxe muita tecnologia, aliado com os produtos, como eu falei, a gente está numa posição muito positiva hoje, para poder apoiar vários clientes aí que querem focar no seu negócio e deixar a selagem com a Chesterton. De selagem a gente entende. A gente entende. Tito, obrigado pela presença. É uma honra para a Chesterton. Eu falo aqui em nome de toda a Chesterton, né, Marcelo? É uma honra ter não só um cliente parceiro, mas também uma pessoa de muito know-how e conhecimento que ao longo do tempo, né, a gente estava conversando, adquiriu tanta experiência, apanhou tanto, né, desse processo e entendeu o usuário. Eu acho que a experiência do usuário é muito importante para o gestor de manutenção. É uma decisão que vem de cima para baixo, todo mundo tem que aceitar, não. É uma decisão fluida. Obrigado, Tito, por estar com a gente. Se você pode deixar algum recado aí para a nova geração que está vindo aí, se formando, só tecnologia, e quer dados, quer machine learning, se você pudesse deixar um recado para todo mundo, a gente agradece muito, tá? Eu agradeço aí a participação, né? E o recado que eu deixo, né? Eu falei sobre os Jetsons, né? 1962. Então, assim, para quem está vendo aqui, assista o desenho dos Jetsons e pense, né, que ela pensou lá em 2064. Então, tem muito tempo pela frente ainda. Então, muita coisa vai acontecer, né? E pense assim, é possível, né? O profissional, ele nunca deve pensar não dá certo, é muito difícil, é muito caro. Isso não existe, tá? Isso é, assim, tudo depende de como você trata o que você está pensando. Seja inovador, pense que o mundo era bem diferente no passado. Tem muita gente que não viveu o que eu vivi, né? Então não sabe como era o passado. Já chegou, opa, tem sensor, tem isso, tem, né? Tem machine learning, tem IA, então é muito fácil. Mas não para aí, né? Não sei o que vai ter depois da IA, vai ter alguma coisa, né? Alguma coisa muito inteligente que vai fazer muito mais do que a gente pensa hoje, né? Então, o que eu digo assim, não adianta fazer um curso de mecânica se você não é inovador. Você vai ficar apertando parafuso a vida inteira, né? Então, pense na inovação. Como eu faço para reduzir o trabalho da manutenção? Então, tudo a gente tem que pensar, né? Como que eu faço para acabar com o TBM, né? Manutenção baseada em tempo. Eu não posso mais pensar nisso. Eu vou trocar isso aí isso é muito caro, né? Eu tenho que pensar a manutenção baseada em condição. Eu preciso acompanhar, ter o filme desse ativo e acompanhar ele a vida inteira, né? Então, a condição dele que vai me dizer o dia que eu tenho que atuar nele ou não. Então, essa é a coisa mais importante que tem hoje, né? Porque eu vejo muito na indústria ainda o TBM. E esse TBM, assim, é a causa... Eu falei muito em custo aqui, né? As empresas estão procurando redução de custo. Para você reduzir o custo, você tem que reduzir o TBM. Ou você vai a vida inteira ficar gastando dinheiro, trocando peça, né? Então, é a manutenção inteligente que a gente chama, né? Ok. Tem que partir para esse caminho. Partir para esse caminho. Bom, que honra, pessoal. Essa mesa aqui, muito conhecimento. Obrigado por ter acompanhado o podcast da Chesterton. Nos siga nas redes sociais, no LinkedIn. Logo, logo o podcast aí, com mais episódios e mais conhecimentos. Mais uma vez, obrigado a todos. Marcelo, Tito, e esperamos até a próxima. Grande abraço. Obrigado. Tchau, tchau.